Gente, é exatamente isso que vocês viram aí no título do vídeo. Eu estou desempregada aqui em Curitiba após trabalhar 2 anos na mesma empresa. E é sobre isso e outras coisas que eu vou te falar até o final dessa conversa. E vou falar também um pouco do meu cabelo, como que eu cheguei nesse ponto. Antes de eu explicar para vocês o porquê que eu estou desempregada, eu preciso recapitular algumas coisas que aconteceram nas minhas férias. Lembrando que já era a segunda vez que eu estava saindo de férias por essa empresa, que no caso era ano passado. Era para eu ter pego férias em julho, o que para mim teria sido muito bom, porque os meus filhos iam estar de férias também. Porém, aconteceram alguns problemas e tiveram que adiar. Eu acabei pegando essas férias em outubro de 2024. O que, por sinal, foi muito bom, porque era um momento que eu estava precisando para mim, sem ter aquele compromisso de acordar cedo e trabalhar. Eu tive tempo para cuidar de mim, para cuidar da minha saúde, pensar em coisas que estavam acontecendo comigo. Eu aproveitei bastante, a gente conseguiu ir na praia, a gente fez vários passeios pelos parques aqui de Curitiba. Quando eu retornasse para a empresa, eu estava pensando em mudar de função, porque eu já estava há 2 anos como operadora de caixa e eu queria aprender uma nova profissão. Então eu pensei assim, o que você acha de eu retornar e pedir para me mudar para o setor de confeitaria? Que aí eu entrando como auxiliar, eu aprendo essa nova profissão de confeiteira, que é uma área que eu gosto e depois eu poderia até ganhar dinheiro com isso, né? Eu preparando doces, bolos para depois vender e fazer uma renda extra. Tá. E aí ficou essa ideia na cabeça. Eu vou falar isso em outro vídeo, Problema de Curitiba. Já se inscreve aí para te não perder esse vídeo. Mas como nem tudo acontece como a gente planeja e imprevistos acontecem, a gente acabou tendo problemas com um familiar nosso. O avô, por parte de pai das crianças, acabou tendo uma piora na saúde dele. Lembrando que quando a gente veio para cá ele já estava doente. E nesse tempo que a gente mora aqui, ele não veio nos visitar. A minha sogra veio algumas vezes nas férias do trabalho dela, mas ele não. Então a saúde dele piorou muito, porque ele era apegado muito com nossos filhos e essa doença que ele tá, o fator emocional influencia bastante. Depois de um tempo, a minha cunhada, a filha dele, acabou vindo para cá também. E com a vinda da minha cunhada para cá, ele piorou ainda mais. Chegou no ponto em que ele mal conseguia ficar de pé, já não estava conseguindo nem ir trabalhar. Então a gente começou a pensar na ideia de voltar para nossa cidade e passar os meses por lá. Até porque nesse período também a minha mãe não estava muito bem de saúde, então eu comecei a pensar nela também, porque ela também ficou esses anos todos sem ver os netos. Para esse plano dar certo, eu precisaria sair do meu emprego com seguro-desemprego, porque foi exatamente o que eu fiz quando eu vim para Curitiba. Eu trabalhava numa loja onde eu fiquei lá por 1 ano e quando eu pedi meu desligamento, eu entrei em um acordo com o gerente, fazendo com que ele me liberasse como se a empresa não me quisesse mais, fazendo com que eu saísse com todos os direitos, da FGTS, cumprisse o aviso e conseguisse o seguro-desemprego, que foi algo que nos ajudou bastante quando a gente chegou aqui. E eu, inocente, pensei que isso fosse possível fazer com essa empresa que eu estava trabalhando, porque eu já havia ouvido histórias de pessoas que fizeram isso. Então,
conversei com meu marido para a gente entrar num acordo do que eu faria, já que eu retornaria para a empresa e não ia ficar mais lá. Então, 2 semanas antes de acabar as minhas férias, eu fui e conversei com a gerente. Expliquei a história, a situação e fazendo a mesma proposta, que se era possível a empresa me liberar. Na verdade, nem era uma proposta, era um pedido que eu estava fazendo à empresa, diante da minha situação. Porém, a pessoa responsável informou que não seria possível fazer aquilo. Que a minha única opção era ou eu me desligar de imediato da empresa e só sair com os dias trabalhados, que eu não ia receber nada porque eu estava de férias, ou então fazer um acordo mútuo, que eu ia pegar uma porcentagem do FGTS, que eu ia pegar basicamente metade dos meus direitos e a outra metade ficaria retida. E eu não teria acesso ao seguro-desemprego, porque a lei mudou e ela entende que se eu estou fazendo um acordo é porque eu não preciso desse seguro. E não sei se a empresa ficaria prejudicada se ela atendesse ao meu pedido e deles me liberassem. Se você entende de alguma coisa desse tipo, me explica aí nos comentários, porque eu vejo que não ia prejudicar. Até porque meu outro emprego foi feito dessa forma. E eu vejo que não prejudica a empresa, porque não é ela que paga o seguro-desemprego, e sim o governo. Que na verdade, o governo não tem dinheiro, quem paga somos nós. E como eu não consegui sair da empresa com o seguro-desemprego, e nem faria mais outra coisa. Como eu falei, né, que fazia 2 semanas para acabar as minhas férias. Aí o que ela falou, a responsável dessa loja? Que eu tinha que esperar acabar as minhas férias e pensar quando eu retornasse se eu ia querer continuar na empresa ou se eu ia fazer o acordo mesmo. E como eu já tinha conversado, já tinha demonstrado esse interesse de sair, não faria para mim sentido continuar. E aí ia ficar estranho o clima se eu continuasse trabalhando lá, porque ia ficar entendido que eu só queria sair por causa do seguro-desemprego. Sendo que não, o seguro-desemprego só ia ser uma ajuda para mim quando eu retornasse à minha cidade. Para quem não sabe, eu vim lá do estado do Amapá. E para mim e para o meu marido, lá nunca foi bom de emprego. E era por isso também que nós queríamos o seguro, porque a gente não sabe que ao retornar para lá, a gente ia conseguir emprego de imediato. E caso nós não conseguíssemos, a gente ia ter que morar na casa da minha sogra ou eu ia ter que ficar na casa da minha mãe. O que pra gente não é uma boa ideia, porque aqui a gente tem, por mais que a gente pague aluguel, a gente tem a nossa casa, nossa privacidade, do nosso jeito. E lá seria completamente diferente. Então por isso começamos a repensar a ideia. E o meu marido ele não poderia ir também por conta que ele tem um contrato com uma empresa de moto. Enquanto essa moto não é passada para o nome dele, ele só pode circular aqui na região de Curitiba. Como esse plano já ia finalizar agora em abril, a gente resolveu esperar para depois ele vender a moto, vender o carro e vender nossas coisas, para a gente poder ir com uma reserva a mais de dinheiro. Porque o aluguel lá, gente, é praticamente o mesmo daqui. Mas, antes que vocês me julguem, eu falo assim, de morar numa casa razoavelmente boa para nossa família, que somos 2 adultos e 2 crianças. Se você quiser pagar mais barato, você até consegue, mas as condições da casa não é nem um pouco legal. Então, sendo que lá é uma cidade menor, o salário lá eles pagam o mínimo do mínimo, pelo menos a maioria, e o aluguel é o mesmo que aqui, R$1.000, R$900, R$1.000, R$1.200 para morar num lugar razoavelmente bom. Não é numa casa top, é um lugar razoavelmente bom. E além do aluguel caro, a energia lá também tá muito cara comparado aqui. E a gente tem conhecidos lá que as coisas que eles têm dentro de casa são as mesmas que a gente tem aqui. E lá a energia deles vem R$200, R$300, e isso a pessoa passando praticamente o dia todo fora, trabalhando.
Então tá um absurdo de caro, coisa que aqui, se nós fôssemos pagar, seria R$100, 130, né? Eu não tô pagando esse valor que eu tô falando porque aqui eu tenho um benefício que é o baixa renda. Então eu acabo pagando bem pouco por conta do desconto. Mas, além do aluguel caro, energia cara, salário é o mínimo, sem falar nas outras coisas que eu sempre falo aqui no canal, que é a questão do perigo, questão de oportunidade de trabalho, que é muito pouco. Se você é concursado, a tua realidade é completamente diferente de quem depende de um trabalho CLT. Eu saí de lá porque lá é ruim pra mim. Então, teve meu desligamento da empresa, teve essas preocupações, esses problemas. Logo em seguida veio meu aniversário. E aí, por eu estar chegando já nos 30 anos, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Será que eu mando as crianças na frente e depois a gente vai atrás? E era uma fase em que eu estava pensando em fazer mudanças na minha vida. Então eu estava passando por esses sentimentos, nessa fase de fazer mudanças. E também era final do ano, tem aquela coisa, né, de a gente se programar para o ano que vem com metas, com coisas a serem realizadas. Então eu, numa fase ali de TPM também, acabei simplesmente no dia do Natal entrando no banheiro e simplesmente cortando meu cabelo. Já que eu queria uma mudança, eu fiz uma mudança, já dei o pontapé inicial. E assim foi, é a primeira vez que eu corto meu cabelo desse jeito e eu tô falando disso para contextualizar vocês, porque eu não queria simplesmente voltar aqui pro canal, porque já faz 6 meses desde o último vídeo postado. Não queria simplesmente aparecer aqui e postar qualquer coisa. Eu queria contextualizar vocês. No início assim foi estranho, mas depois foi tranquilo, não tive problema nenhum, não tive vergonha. E era ali dezembro com janeiro, após a minha demissão da empresa, eu aproveitei bastante com meus filhos, a gente passeou, a gente foi no cinema, até que a gente decidiu que sim, nós íamos mandar eles na frente e depois ou a gente ia atrás, após acabar o contrato do meu marido, ou então eles só iam passar os meses e logo retornariam para cá com a gente. Após o Natal, em janeiro meu filho fez aniversário, completou 8 anos e logo depois, em fevereiro, foi a viagem deles. A gente quis falar um pouco disso também porque depois, vocês acompanhando o vídeo, para não tirarem conclusões sobre o que aconteceu, né? Ou tentar adivinhar. Então a gente quer deixar tudo bem esclarecido para que não criem especulações sobre as nossas decisões, sobre a nossa vida. E a gente optou por contratar um serviço da companhia aérea que é onde o menor desacompanhado vai com uma funcionária, né? Uma aeromoça. Lembrando que esse serviço só é possível quando você contrata um voo direto. Então foi isso que a gente fez, mas não vou entrar em detalhes porque eu pretendo fazer um vídeo só explicando como que foi esse processo. Que inclusive deu problema, deu um baita de um prejuízo para nós e inclusive entramos até com um processo judicial contra essa empresa aérea, mas vou fazer um vídeo detalhado porque senão esse aqui vai ficar muito longo. Então se você tiver interesse, acompanhe aí que um momento vai sair esse vídeo. Então as crianças já estão lá no Amapá nesse momento e nós estamos aqui em Curitiba resolvendo coisas. Como já falei, né, sobre o contrato, a gente também tem que vender, caso a gente se mude daqui da cidade, a gente vai ter que vender o carro, nossas coisas e isso leva um tempo. E a gente ainda não sabe se a gente vai para lá ou não. Em breve eu vou trazer vídeos aqui procurando emprego e mostrando para vocês como que tá a realidade aqui, como que tá aqui as oportunidades de emprego para quem já mora, para quem tá chegando, enfim. Esse vídeo foi mais para contextualizar vocês.
Talvez seja um vídeo que não dê nenhuma visualização, mas tá tudo bem, até porque é um vídeo falando sobre mim, sobre os meus sentimentos, e tá tudo bem não pegar view nenhuma, é porque eu quero deixar registrado e quem sabe futuramente retornar nesse vídeo e ver que as coisas deram certo, que isso aqui que eu tô contando pra vocês é só um processo de uma coisa boa que vai vir futuramente. Então, é por isso. Obrigada se você assistiu até o final. Deixa um like, um comentário caso você tenha se identificado com algo que eu falei. E até o próximo vídeo. Não falei se inscrever.